Boa tarde a todos. Boa tarde, Renato. Primeiro, gostaríamos de agradecer ao você ter aceitado o nosso convite para dar essa aula hoje na disciplina do Antropoceno e suas complexidades. O nome é outro, tá? Mas, enfim. Então, eu gostaria de apresentar o Renato Cruzeles. Ele é mestre e doutor em Ecologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele fez uma parte do doutorado dele na Universidade de Queensland e no Australian National University. Ele possui experiência em ecologia, com ênfase em ecologia da restauração. Na verdade, o Renato hoje é um dos principais nomes da restauração no Brasil. Tá? Ele tem uma vasta atuação na área, embora ele seja bem novinho, né? E ele é professor permanente no mestrado profissional em Ciências do Ambiente da Universidade Veiga de Almeida. Ele também é professor do Centro de Ciências da Conservação e Sustentabilidade do Rio e do Programa de Pós-Graduação em Ecologia da UFRJ. E mais recentemente, ele é o CEO da Mombac, que é assim mesmo que fala? O diretor de ciência, o CEO aí está muito nível para mim. Tá, diretor de ciência, que é uma empresa que está recém-formada, que vai trabalhar com restauração aqui no Brasil, uma iniciativa muito interessante. Depois, se o Renato quiser falar um pouco sobre isso, eu não sei se ele vai comentar qualquer coisa na apresentação dele. Então, Renato, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Gente, boa tarde. Vocês me ouvem bem, tô certo? Tá. Sim. Obrigado pelo convite. Eu recebi primeiro vindo do Joly, não teria como dizer não, né? Já colaborei com ele no desenvolvimento do relatório do BPBS sobre restauração de ecossistemas e paisagens para o Brasil. Foi maravilhoso, e agora aqui entrei na surpresa com também pessoas super queridas, como a Simone, Matias, que eu já fiz curso que o Joly organizou também, se eu não estou enganado. Então, é maravilhoso estar aqui com vocês. Realmente estou numa nova empreitada aqui, ainda não estamos colocando o nome dela, nem nada disso, porque temos uma semana de vida, foi a minha primeira semana de trabalho aqui, então não dá para falar muita coisa. Mas depois eu posso contar um pouquinho mais. Agora, o que eu posso falar para vocês é que eu estou recusando quase tudo que me chamam agora, porque é uma startup de processos acelerados. Mas não tinha como dizer não para estar aqui com vocês. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que alcance a expectativa de vocês e espero que vocês façam muitas perguntas na segunda parte da apresentação. Vou tentar ir com super calma aqui, até porque eu tenho bastante tempo. Tá? Então, eu fui convidado para falar sobre benefícios e custos da restauração, pensando em biodiversidade, serviços ecossistêmicos, e acho que isso liga muito bem com o meu histórico que eu tenho desenvolvido na área de restauração, quando eu comecei a trabalhar no tema em 2012, quando eu fui fazer meu sanduíche na Austrália. Bom, o que é a restauração? E, na verdade, assim, a restauração de ecossistemas. Hoje eu vou focar aqui na restauração florestal, que é onde eu entendo mais, principalmente Mata Atlântica e agora com um pé bem grande na Amazônia. Mas muito do que eu vou falar serve para todos os ecossistemas, e o Brasil tem vários ecossistemas, alguns não florestais. Então, a restauração de paisagens e ecossistemas é uma das principais formas da gente minimizar o impacto negativo causado pelo homem ao meio ambiente, que ela pode gerar vários benefícios que são verdades, como, por exemplo, quando você está restaurando, você está criando habitat para diferentes espécies.
entre conectividade e várias outras medidas que a gente pode tirar, por exemplo. Ela ajuda no combate à mitigação das mudanças climáticas. E esse tema é um tema quentíssimo hoje em dia, né? Todas as empresas agora elas estão falando sobre os ESGs, que é o Environmental, Social e o Governance. Elas estão se comprometendo, como Microsoft, Amazon, em vários países, a serem carbono neutras em 2030, outras em 2040, 2050. O que significa isso? Elas vão trazer novas tecnologias que emitam menos carbono para a atmosfera. No entanto, é impossível zerar. É impossível, por exemplo, a Latam fazer voos que não tenham zero de emissão. Então, muito do que eles vão fazer é uma compensação do que está emitindo através da restauração. Esse vai ser um mercado muito forte, o mercado de carbono, e é especificamente nisso que eu estou atuando agora nessa startup. Isso é só para exemplificar como a restauração é importante para a mitigação das mudanças climáticas. Ela também é muito importante, não só para os aspectos ambientais, mas também para os aspectos socioeconômicos. Ela pode melhorar a qualidade de vida das pessoas, porque ela pode gerar mais renda, mais emprego, trazer uma ideia de coletivo, de igualdade de gênero e raça, que é uma coisa super importante, uma temática super importante nos temas atuais. E a restauração, e as pessoas que trabalham com restauração, trazem bem essa bandeira. E ela é muito importante para a provisão de diversos serviços ecossistêmicos. Água em quantidade e qualidade, solo melhor, menos assoreamento nos rios, menos deslizamento, menos catástrofes, melhoria da qualidade do ar e etc. Então, está claro que a restauração é uma coisa muito boa e que pode trazer muitos benefícios. Por isso, a restauração ela não é um fim, ela é um meio para diferentes fins. E nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Porque se existem diferentes fins, é quase impossível você maximizar todos esses fins. Eu fazer a melhor restauração de todas para a espécie, para a mitigação das mudanças climáticas, para a melhoria da qualidade de vida e para a provisão dos serviços ecossistêmicos. Maximizar tudo ao mesmo tempo, no seu máximo, é impossível. E eu vou mostrar por quê. Agora, antes de eu entrar nisso, eu gosto de chamar de verdades e mitos, porque aí eu ouço muita coisa, e provavelmente vocês já ouviram. Aí nós vamos começar. A restauração é difícil, a restauração é demorada, a restauração é cara e o orçamento para a restauração é extremamente limitado. A restauração é ineficiente. Eu espero sair daqui da aula de hoje com vocês na cabeça que muito dessas coisas do lado direito são mitos. A restauração, então, depois disso tudo que eu falei, ela é tão importante que a ONU declarou que a década de agora, de 21 até 2030, é a década da restauração. Poderia ser a década de várias outras coisas, mas é a década da restauração. Então, é um grande chamariz para a importância da restauração. Tá? E nós temos diversos acordos extremamente ambiciosos. Por exemplo, a iniciativa de Bonn, que é chamada do Bonn Challenge, é um acordo de hoje está na casa de mais de 70 acordos que têm o intuito de recuperar 350 milhões de hectares até 2030. Então, isso é uma coisa extremamente ambiciosa. Tá? Isso é só de floresta. Existem outros. O Brasil mesmo, o Brasil é um pioneiro nessa agenda. O Brasil tem um compromisso de recuperar 12 milhões de hectares de vegetação nativa. Isso está dentro de uma das estratégias do governo para alcançar o que a gente se comprometeu no Acordo de Paris para a redução, né, das emissões de gases de efeito estufa.
Recuperar 12 milhões de hectares no Brasil é fácil? Não. Pode ser fácil você colocar uma meta. Agora, você tem que ter caminhos para chegar numa meta. O governo, nos últimos anos, levou esse tema muito a sério. Levou esse tema tão a sério que desenvolveu, para quem não conhece, o Brasil tem um plano e uma política nacional de recuperação da vegetação nativa. Em 2013, o Ministério do Meio Ambiente começou a desenvolver o que é chamado Planaveg, que é esse Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa, pelo Departamento de Ecossistemas, com o Carlos Escaramuza, que eu tive o grande prazer de ter sido meu chefe até recentemente no IS. Então, o Ministério convidou universidade, instituto de pesquisa, ONG, setor privado, todo mundo para sentar na mesa e pensar num plano para criar as condições necessárias para a restauração poder acontecer em escala, chegarmos a esses 12 milhões de hectares. Eu entrei em 2015 nessa empreitada e vim direto até 2017, que virou uma política através de um decreto, e continuo atuando junto com o governo. Vai ter agora os servidores que estão lá desde antigamente trazendo esse plano, eles querem puxar essa agenda novamente, vai ter até um evento do Ministério que eu vou participar. Mas, bem, o plano que a gente desenvolveu é baseado em 8 pilares, tá? São esses que estão aqui, eu vou falar um pouquinho de cada um. Sensibilização. Não adianta você chegar para o proprietário rural e falar: meu amigo, você tem que recuperar, se vira, você não tem dinheiro, não importa, você tem que recuperar. Isso é o porrete e não a cenourinha, por exemplo, para ajudar ele. Então, o que a gente precisa é de sensibilização com os proprietários rurais. Eles têm que entender que a restauração é importante, que a nascente dele, o rio dele, vai ficar com menos água se ele só desmatar, uma água sem qualidade, por aí vai, para trazer mecanismos financeiros e assistência técnica para ajudar ele. Daqui a pouco a gente fala aí disso. Para fazer recuperação, eu preciso de sementes e mudas. Eu não vou pegar a semente da Amazônia para plantar na Mata Atlântica, por exemplo. Então, eu preciso desse mercado bem desenvolvido. Tem um mercado de produtos florestais que tem que ser desenvolvido para trazer renda. As instituições têm que saber muito bem qual é o papel delas e ter uma governança para que esse sistema aconteça e a gente faça uma transformação do nosso uso e cobertura da terra. Que isso é o que vai acontecer se a gente alcançar 12 milhões de hectares, vai ser a maior transformação em curto prazo de tempo do nosso uso e cobertura da terra no Brasil. Preciso de mecanismos financeiros inovadores, preciso trazer dinheiro e a iniciativa privada para a restauração. Preciso que os extensionistas rurais não saibam apenas fazer agricultura, mas que eles saibam ensinar os proprietários rurais a fazer restauração. Preciso de fazer planejamento espacial e monitoramento para alcançar os maiores benefícios pelos menores custos, o que a gente chama de custo-efetividade. Preciso de pesquisa e desenvolvimento, e grande parte de vocês aqui acredito que estejam muito nesse pilar 8, ajudando na pesquisa e desenvolvimento da restauração. O meu background principal dentro disso tudo é no pilar 7, planejamento espacial e monitoramento. E aí, por isso, o governo me pediu nas iniciativas que eu estava anteriormente, pediu na iniciativa que eu fazia parte, a gente desenvolver um planejamento espacial inovador para identificar áreas prioritárias para a restauração. Isso começou na Mata Atlântica, foi um processo bem sucedido. O governo pediu para a gente estender isso para todos os biomas do Brasil. O único que não tem esse tipo de modelagem até hoje é o Cerrado. Tem alguns que a gente está no processo de desenvolvimento. E a outra pergunta do governo para a gente, o outro pedido foi: como reduzir o custo da restauração? E aí foi uma coisa que eu estudei, que hoje eu diria que é a minha principal bandeira, meu principal conhecimento, e daqui a pouco a gente chega lá. Tem que ter um pouquinho de surpresa no meio do caminho. Pois bem, como identificar as prioritárias para a restauração? Então, a gente começou com um problema muito simples,
e muito elegantemente solucionado. A gente tinha o objetivo de identificar os 5 milhões de hectares que eram melhores para ser recuperados na Mata Atlântica. Por que 5 milhões de hectares? Porque 5 milhões de hectares é basicamente o débito que a gente tem de reserva legal no Brasil. Não sei se na Mata Atlântica. Não sei se todo mundo sabe o que é reserva legal e APP, então vou reforçar aqui novamente. A reserva legal, né, chamada de RL, na Mata Atlântica é 20% da propriedade rural. Na Amazônia é 80% da propriedade rural. Se eu não tiver reserva legal, eu posso recuperar na minha propriedade, recuperar em outra propriedade ou comprar um excedente ambiental em outra propriedade. Por exemplo, uma propriedade da Mata Atlântica que tenha 30%, ela pode vender 10% porque ela tem excedente. A APP, que é a área de preservação permanente, ela é fixa. É beira de rio, topa de morro, declividade a partir de 45 graus e tudo mais. Então, ela é fixa no espaço. Não adianta eu não ter mata ciliar em volta do rio e querer recuperar em outra propriedade. Eu não posso. Então, isso é fixo e acabou. A reserva legal, eu posso usar inteligência espacial. Eu posso determinar quais seriam os melhores locais para alocar ela. Os melhores locais baseados no quê? A nossa formulação do problema era baseado em maximizar a biodiversidade, tá? Reduzir o número de extinção de espécies, sequestrar carbono, porque quando a árvore cresce, ela guarda carbono, né, na sua biomassa, no solo e abaixo do solo, e redução de custos, tá bom? Dá para maximizar tudo ao mesmo tempo? Vamos por partes. Se eu quiser saber quais são os 5 milhões de hectares melhores para a biodiversidade exclusivamente, para evitar a extinção de espécie, está aqui em laranja. Esses são os 5 milhões de hectares melhores na Mata Atlântica para a gente salvar biodiversidade. Meu foco é só carbono. Eu quero as melhores áreas para sequestrar carbono na Mata Atlântica. Então, o meu mapa é o amarelo. O que a gente começa a ver aqui? Quando eu estou focando em biodiversidade, que era o primeiro cenário, eu consegui... Esse é o meu melhor cenário de biodiversidade. Mas eu estou salvando biodiversidade, estou plantando árvore e estou sequestrando carbono ainda assim. Então, eu tenho um benefício para o carbono. Só que esse benefício, ele é 85% do meu melhor cenário de carbono, porque ele não era focado em carbono. Já quando eu estou focando em carbono, que é o meu melhor cenário de carbono, ele só é 75% do máximo do que eu poderia alcançar para a biodiversidade. É o que a gente chama de trade-off. Vocês conseguem ver? É impossível maximizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ter a bolinha no máximo de biodiversidade e no máximo de carbono. Existe um balanço. É um balanço como a gente faz o tempo todo na nossa vida. Vocês estão aqui assistindo essa aula, vocês não estão assistindo televisão, por exemplo. Se vocês quisessem estar assistindo televisão, vocês não estariam nessa aula, ou vocês tentam o melhor balanço das coisas. Liga a TV e assiste a aula ao mesmo tempo. Se não faz perfeito nenhuma, faz um pouquinho de cada. Tá? Agora, poderia o Ministério falar, cara, não quero saber disso, só quero saber quais são as áreas mais baratas. Tá bom. Essas são as áreas mais baratas. São os 5 milhões de hectares mais baratos. Só que você pode ver que ele é extremamente ruim para a biodiversidade e extremamente ruim para carbono. Então, eu estou perdendo uma grande oportunidade de melhorar a conservação da biodiversidade e sequestrar carbono. Por outro lado, o que eu posso fazer? Tentar alcançar tudo ao mesmo tempo, assistir a aula e ver televisão ao mesmo tempo. Eu vou ser subótimo em tudo. Só que o cenário subótimo, né, ou o cenário compromisso, ele é um cenário muito bom. Ele é um cenário custo-efetivo, onde ele busca o melhor balanço dos benefícios pelo menor custo. Esse cenário, em azul, que aqui está no mapa em verde,
ele só é 20% mais caro do que o cenário mais barato de todos. Só que ele é 8 vezes melhor para a biodiversidade do que o cenário mais barato de todos. Ele é muito melhor para o carbono do que o cenário mais barato de todos. E esse cenário, ele pega 95% da biodiversidade comparado ao melhor cenário de biodiversidade e 90% de carbono comparado ao melhor cenário de carbono. Ou seja, olha que argumento forte para o governo. Se eu gastar 20% a mais, eu estou quase no melhor cenário de biodiversidade, no melhor cenário de sequestro de carbono, e esse cenário para a biodiversidade, por exemplo, é 8 vezes melhor. É um baita argumento com números financeiramente para a gente usar um cenário que seja bom para biodiversidade e para sequestro de carbono. Isso aqui é exatamente a figura anterior, só que mostrando como um trade-off, onde no eixo Y a gente tem o risco de extinção de espécie e no eixo X a gente tem o sequestro de carbono. O amarelinho aqui é o meu melhor cenário de carbono, que tem um certo custo. O vermelho aqui é o meu melhor cenário de biodiversidade, que é caro. O verde é o meu cenário compromisso, onde é quase bom para a biodiversidade, quase bom para carbono, só que ele é muito mais barato. Se eu fizer uma restauração aleatória na Mata Atlântica, esse vai ser meu resultado. Ruim para a biodiversidade, ruim para carbono, extremamente caro. O meu cenário de redução de custos é o mais barato de todos, só que ele é pior ainda para conservação da biodiversidade, para redução de custos. E, por fim, todo proprietário vai ter que recuperar dentro da propriedade. Vai ser uma recuperação cheia de picadinho. Não vai ser nem um pouco bom. É esse aqui, sem compensação. Se cada proprietário tiver que recuperar dentro da sua propriedade apenas a reserva legal e não puder compensar em outra propriedade, vai ser péssimo para a biodiversidade, péssimo para carbono, extremamente caro. Então, o que a gente fez foi não entregar um cenário para o governo. Tem um conjunto de cenários que eles podem escolher o cenário que eles quiserem. Só que tem um argumento muito apelativo para eles escolherem um cenário multicritério, compromisso, custo-efetivo, como você quiser chamar. E é dessa forma que a gente tem apresentado soluções para o governo. Isso é feito hoje com otimização espacial baseada em programação linear, que é pelo menos 30 vezes melhor do que o que era feito com os softwares mais usados no mundo para planejamento espacial, que são Marksan e Zonation. Então, é muito mais complicado, porque você precisa escrever código e solucionar, linearizar e solucionar equações matemáticas, só que é muito mais eficiente do que você usar os softwares anteriores. Perder 30% de eficiência porque eu estou usando um software em vez de outro, a gente não pode perder isso hoje em dia. Mas, bem, eu respondi só parte da pergunta do governo. Onde são as áreas prioritárias? A segunda pergunta do governo foi: como eu vou reduzir o custo da restauração? E aí, isso é uma coisa que eu já vim estudando e pensando há muito tempo. Vocês já viram floresta voltar naturalmente a algum lugar? Eu acredito que vocês já tenham visto, tá? Em algum lugar. Parte do serviço, a natureza mesmo pode fazer por ela só. Tem lugar que volta a floresta sozinho. O que a gente precisa? Saber onde isso pode acontecer. Hoje, a gente tem uma iniciativa maravilhosa chamada Map Biomas. Eu faço propaganda de graça sempre. O Map Biomas, ele é uma iniciativa que mapeia o uso e cobertura da terra no Brasil inteiro, em 30 metros de resolução, tá? Para todos os biomas brasileiros, de 85 até hoje, ano a ano. Então, é uma ferramenta sensacional para a gente entender a dinâmica de mudança de uso e cobertura da terra no Brasil. E foi isso que eu aproveitei. A gente pegou
o que aconteceu de regeneração natural nos últimos 20 anos na Mata Atlântica, entre 96 e 2015. Ou seja, o que é um pixel que era agricultura ou pastagem e virou floresta, com alguns outros critérios conservadores, porque imagem de satélite tem erro, eu não vou entrar nesses detalhes agora. A gente tirou o que era silvicultura, né, o que era espécie exótica plantada, pinos e eucalipto, então não entrou o mercado de floresta comercial, e a gente tirou as iniciativas de restauração ativa dentro da Mata Atlântica. A gente ficou com só onde aconteceu regeneração natural. 2,7 milhões de hectares de regeneração natural de florestas aconteceram nos últimos 20 anos na Mata Atlântica. O que a gente fez? Alguns já devem ter ouvido falar de modelagem de distribuição de espécie. O que é modelar a distribuição de espécie? Nada mais é do que você pegar pontos de ocorrência ou ausência de espécies espalhados no espaço e ver quais são as condições ambientais para aquela espécie acontecer naquele local. E aí você vai predizer, um modelo preditivo. Eu vou ver onde eu não tenho informação, quais são outros locais que tenham as mesmas condições ambientais para eu conseguir encontrar onde essas espécies podem acontecer. Isso é chamado aprendizado de máquina. É exatamente a mesma ideia aqui. A gente pegou onde a regeneração natural aconteceu, usou aprendizado de máquina para ver quais eram as condições ambientais e sociais que faziam aquilo ter acontecido naquele local. E aí a gente olha para os próximos 20 anos na Mata Atlântica, até 2035, onde tem chance da regeneração natural acontecer, porque tem as mesmas condições ambientais e socioeconômicas dos locais onde a regeneração natural aconteceu nos últimos 20 anos. Isso dá de regeneração natural espontânea. Vamos dividir os termos agora. Espontânea, a natureza fazendo por si só. 2,8 milhões de hectares com potencial até 2035. Só que não existe somente a regeneração natural espontânea. Existe também a regeneração natural assistida, que é quando tem intervenção humana. Só que não tem intervenção humana da mesma forma que é um plantio completo. Um plantio completo de árvores é muito mais caro e demanda muito mais esforço humano do que você fazer simplesmente botar uma cerca para impedir que o gado entre, só tirar o fator estressor, que pode ser a formiga, pode ser a gramínea. Isso é muito mais barato do que eu ter mão de obra para plantar 1 hectare, um Maracanã inteiro com gente plantando com semente, muda, adubo, tananã, que é muito mais caro. Tá? O modelo que a gente desenvolveu, ele tinha para a Mata Atlântica 79% de acurácia, o que é extremamente alto. Ou seja, ao invés, o que as pessoas faziam no passado? Cara, será que primeiro, não acreditavam na regeneração natural, não consideravam um método de restauração, e eu acho que isso é uma das coisas que eu mais contribuí aí para a gente começar a considerar a regeneração natural como um método de restauração. A segunda coisa para quem acreditava. Como eu não sei onde vai acontecer, eu vou esperar aqui 2 anos, ver se volta, se não voltar eu planto. Só que esperar 2 anos... o dinheiro que eu tinha recebido para fazer aquele plantio, eu não fiz esperando a regeneração natural, não aconteceu a regeneração natural, não gastei meu dinheiro, perdi a oportunidade. Nós somos cientistas, nós temos que se antecipar a esse problema. Então, o que a gente faz é desenvolver esses modelos preditivos, onde vamos indicar com 80% de acurácia que se tem mais chance ou não da regeneração natural acontecer e qual que é a probabilidade dela de 0 a 1, onde 1 é a corzinha vermelha nesse mapa e o azulzinho são os locais com menor potencial de regeneração natural. Eu fiquei mais certo ainda de que esse modelo fazia sentido quando eu vi a variável que mais explicava, a variável vermelha. A variável vermelha explica 72% dentro dos 79%. Qual que é essa variável? Distância de remanescente florestal. 90% dos 2,7 milhões de hectares que aconteceram nos últimos 20 anos estavam a menos de 200 metros de um remanescente florestal. Faz todo sentido. Não vai aparecer um bloco de mata no meio do pasto isolado.
é um pulso de expansão dos remanescentes existentes. Então, o modelo estava muito bem calibrado. E esse modelo viu que, acima de 50% de potencial de regeneração natural na Mata Atlântica, existem quase 19 milhões de hectares com potencial de regeneração natural. Juntando com a regeneração natural espontânea, e essa que é assistida, que tem algum custo, eu tenho 21 milhões de hectares na Mata Atlântica com potencial de regeneração natural. Quase o dobro dos 12 milhões que é a meta do governo para o Brasil como um todo. E aí eu esqueci um slide aqui, eu vou só falar, a gente comparou alguns cenários que nem eu mostrei na otimização espacial anteriormente. O que eu posso te falar é que em todos os cenários houve uma redução de custo de mais de 75%. 75% de redução de custo quando a gente usa regeneração natural assistida, ao invés de fazer restauração ativa de plantio completo de árvores. Ou seja, voltar à floresta é difícil? Não. Tem locais super oportunos. É caro? Não. Se a gente utilizar a regeneração natural assistida em certas partes. Tem local que a regeneração natural assistida não vai acontecer, você tem que fazer o plantio completo. Isso não é a panaceia, a solução de tudo, tá? Mas é uma bela situação. Se a gente recuperasse esses 21 milhões de hectares que tem mais de 50% de potencial de regeneração natural, com uma redução de custo de 75%, isso daria uma redução de 90 bilhões de dólares no custo da restauração. Um argumento extremamente forte. E foi dessa forma que a gente mostrou para o governo que a regeneração natural é uma forma de restauração que deve ser considerada e que reduz os custos drasticamente. Nós fomos mais além. Isso eu diria que foi minha atuação colaborando com o governo de cima para baixo, né? Formando política para fazer a restauração acontecer no chão. Essa outra iniciativa eu diria que é a minha contribuição de baixo para cima. Tá? Eu fiz parte por muito tempo do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Vocês já devem ter ouvido falar, é uma iniciativa com mais de 300 instituições que tem como intuito recuperar 50 milhões de hectares na Mata, 15 milhões de hectares na Mata Atlântica até 2050, tá bom? Eu era o coordenador do grupo geoespacial do Pacto. E aí o Pacto tem uma meta de 15 milhões de hectares, chegou no Bold Challenge dos 350 milhões de hectares, se comprometeu em 2011 a recuperar 1 milhão de hectares até 2020, e não tinha uma definição do que era restauração para eles ou como monitorar. Então, a gente desenvolveu uma forma de monitorar a recuperação, tá, na Mata Atlântica como um todo, considerando não só os plantios dos membros do pacto, como a regeneração natural também. Tá? O que a gente encontrou foi, usando o Map Biomas também, que nos 5 primeiros anos, entre 2011 e 2015, eu tive entre 670 e 740 mil hectares de recuperação. Ou seja, se eu extrapolar isso para 2020, a gente espera que em 2020 tenha acontecido, né, de 2011 a 2020, 1,5 milhões de hectares de recuperação na Mata Atlântica. Ou seja, mais do que o 1 milhão que a gente se comprometeu. Isso é um argumento extremamente forte para eu acreditar que existe esperança de que esses acordos globais ambiciosos possam ser alcançados, dado que a gente considere também a regeneração natural para dar escala. Beleza? Então, essa foi a parte do... A gente falou do planejamento espacial, falou da redução de custo pela regeneração natural e falou agora um pouco do monitoramento de cima para baixo. Não um monitoramento ali de qual é o sucesso do meu plantio, quanto que foi perdido disso, está em qual altura a árvore, a densidade e tudo mais. A gente está olhando em imagem de satélite para o bioma como um todo e a gente consegue fazer um monitoramento.
tá? Aí, para quase finalizar aqui a história, a gente chega na seguinte parte. O MapBiomas, ele permite que a gente estude não só se a floresta voltou ou não, mas saber também a idade da floresta, a persistência dela. Tá? Então, em vermelho, tá? Resumindo, aqui tem algumas nuances por trás, mas eu vou dar um exemplo mais simples só para vocês conseguirem pegar a ideia. Vamos imaginar que o vermelho é só o desmatamento e a linhazinha azul é a recuperação. O que aconteceu na Mata Atlântica? A Mata Atlântica, na década de 90, tinha muito mais desmatamento do que recuperação. Só que por diversos mecanismos de comando e controle, lei da Mata Atlântica, SOS publicando os relatórios de monitoramento e tudo mais, o desmatamento caiu drasticamente e a recuperação continuou no mesmo formato. A gente chegou num momento onde houve uma transição. A gente passou a ter mais ganho de floresta do que desmatamento. Isso é chamado de transição florestal. Transição florestal significa quando eu tenho ganho líquido de floresta, ou seja, eu tenho mais ganho do que perda de floresta. E isso, na verdade, é o que deveriam ser os acordos globais. De que adianta eu falar que eu vou ter um acordo global de, em 2030, ter recuperado 350 milhões de hectares se eu estou perdendo 700 milhões de hectares? Eu estou enxugando gelo, né? Então, a gente precisa que os acordos de restauração sejam net gain, né? Ganho líquido. E isso foi o que eu sempre falei até publicar esse artigo. Eu achava que transição florestal era uma coisa maravilhosa. Nós temos ganho líquido de floresta. Eu falava que a Mata Atlântica já estava num caminho bom, que era um caminho de mais recuperação do que perda. Só que a realidade não é bem assim. Transição florestal não necessariamente é uma coisa boa. Pode existir transição florestal em termos de quantidade de ganho, mas não em qualidade de ganho. O que a gente descobriu? A gente descobriu, no fim das contas, o verde escuro é vegetação, é floresta primária, e floresta primária não, né? Old Growth Forest, floresta madura, porque floresta primária não existe mais, ou deve ter em locais muito poucos. E o outro é floresta secundária. O que aconteceu? Diminuiu a taxa de desmatamento? Sim. Só que o que a gente está perdendo é floresta madura. E a gente está trocando por floresta nova secundária, que tem menos carbono sequestrado, que tem menos biodiversidade, que tem menos diversidade, que tem menos estrutura, biomassa, tudo mais. Então, transição florestal sem qualidade não é uma boa coisa. Não adianta ter ganho líquido de floresta se eu estou perdendo floresta madura e trocando por floresta secundária. Se o meu desmatamento tivesse cessado na floresta madura, eu só estivesse perdendo floresta secundária, mas ainda assim o ganho de florestas novas secundárias fosse maior do que a perda de floresta secundária, aí eu estaria num bom caminho. A gente está perdendo floresta madura para trocar por floresta secundária, que não tem a mesma qualidade e que talvez nunca alcance os valores de referências da floresta madura anteriormente. Então, não necessariamente transição florestal é bom. Não adianta olhar só para a quantidade de floresta, tem que olhar para a qualidade dela também. Essa é basicamente a mensagem. Então, por fim, as mensagens que eu queria começar a ressaltar com vocês são, primeiro uma mensagem de esperança, uma mensagem de que essas metas internacionais de 350 milhões de hectares, tudo mais, elas são extremamente ambiciosas, mas a Mata Atlântica traz um sopro de esperança de que elas podem ser alcançadas. Hoje, eu usei
a gente fez essa mesma modelagem de potencial de regeneração natural para a Mata Atlântica, para toda a região tropical e subtropical do mundo. O mundo, tá, nas florestas tropicais, nas regiões tropicais, tem 238 milhões de hectares com mais de 50% de potencial de regeneração natural, o que é um valor altíssimo. Tá? Só o Brasil tem 50 milhões de hectares de potencial de regeneração natural na Mata Atlântica e na Amazônia. Lidera disparado o país com mais potencial de regeneração natural. O que vale falar aqui também é que hoje vocês veem diversas iniciativas. 1 trillion trees. Vamos plantar 1 trilhão de árvores. É uma iniciativa boa? Sinceramente, eu acho que não. Porque a questão não é só plantar árvore. Se você não considerar regeneração natural também, você está perdendo uma oportunidade. Se você fizer que nem na China, que só planta pinos e eucalipto, você só planta sem qualidade. Então, não é só plantar árvore a solução do problema. Antes que vocês me perguntem, que todos vão me perguntar, porque sempre me perguntam, falam, mas e o Brasil agora? Tá? O Brasil agora, ele não perdeu seu papel de liderança na agenda de restauração globalmente, porque nós temos pesquisadores muito bons, iniciativas muito boas, e iniciativas como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica, Aliança pela Restauração da Amazônia, são iniciativas de baixo para cima que sobrevivem independente do governo que a gente tiver. Então, elas permitem que o Brasil continue com essa posição de liderança independente do governo. E nós temos que ter iniciativas que sempre nos mantenham nessa linha. Não pode viver só de ações governamentais. Bom, o terceiro ponto é, ciência e política andam de lado a lado. Tá? Acabou de ser demonstrado aqui que você usar inteligência espacial e ciência para subsidiar a tomada de decisão é fundamental. Se você fizer uma coisa aleatória, você vai gastar dinheiro a mais e vai trazer menos benefícios do que você poderia. Por fim, regeneração natural é uma grande oportunidade para a gente alcançar essas metas. Não só regeneração natural espontânea, a natureza voltando sozinho, mas também a regeneração natural assistida. Agora, ela não é uma panaceia, ela não é o que vai solucionar todos os problemas. Tem local que não tem condição de regeneração natural que você tem que plantar. A regeneração natural, ela não necessariamente traz tantos benefícios econômicos, porque você não sabe o que vai aparecer de espécies naquela área. Então, você pode não ter uma agrofloresta, você pode não ter produtos madeireiros e não madeireiros, e etc. Portanto, certos locais, mesmo que tenham potencial de regeneração natural, você vai precisar fazer uma agrofloresta, fazer um plantio com o fim econômico que você tem para manter essas comunidades locais melhorando sua qualidade de vida. Bom, essa é a mensagem que eu passo para vocês. Eu espero aqui que vocês tenham gostado e que a gente converse bastante sobre o tema. Obrigado. Obrigada, Renato. Obrigada, Renato. Bom, eu adorei. Eu também adorei e acho que todo mundo, porque tem uma lista de perguntas já lá, né, Gabriela? Muito bom mesmo. Bom, tem várias minhas. Eu vou pular as minhas primeiro, depois eu faço. Então, Renato, geralmente a gente... Só tem uma coisa que eu acho que a sua apresentação, ela estava com um delay em relação à sua fala. Porque você falou, mas eu não sei se apareceram itens no seu slide, porque só está o título dele, mensagem final. No último não apareceu, não? Não, no último não apareceu, porque estava um certo... Não. Eu estava falando de algumas coisas e eu via que só ia aparecer depois, que você já tinha falado. Mas... Eu acho que vocês conseguiram entender, né? Não, Perdão. sim. E acho que só no último que aconteceu. Então, eu vou passar para as perguntas do fórum. Geralmente eu faço primeiro as perguntas do fórum, depois eu abro para as perguntas. Então, vamos lá. A Maria está perguntando como se estima o melhor cenário para o sequestro de carbono. Você pode repetir, por favor? Não consegui ouvir direito. Como você estima o melhor cenário para sequestro de carbono? Tá bom.
também é modelo preditivo, aprendizado de máquina. Você pega quanto carbono foi capturado, quanto carbono existe em florestas maduras, florestas com mais de, sei lá, 30 anos de idade. A gente tem alguns desses locais. Quando você entende quanto tem de carbono sequestrado nessas áreas, você vê quais são as condições ambientais que fazem essa área ter sequestrado mais carbono, as florestas terem mais carbono do que numa outra região. E aí você procura no espaço, nas áreas desmatadas, os locais que tenham também a mesma condição ambiental. E aí, nesse sentido, você consegue ter um modelo preditivo de quanto que uma área de agricultura ou de pastagem, se virar floresta novamente, quanto que ela vai sequestrar de carbono. Mas eu vou fazer porque eu acho que ela vai responder várias coisas. Em geral, eu pulo as minhas, mas porque eu estou super feliz que você falou em machine learning, né? Então, eu sou de exatas aqui, eu acho que eu sou a única coordenadora aqui que sou da área de exatas. Eu não trabalho na área ambiental, mas eu tenho bastante interesse por isso, e eu trabalho com machine learning. Então, eu fiquei curiosa. O que você usa? Você é biólogo de formação? É isso? Sou. E o que você usa de machine learning, então, nos seus trabalhos? Bom, para ser honesto com vocês e não mentir, eu já não uso mais nada, que teve um momento que eu já estava craque no R e fui pegando posições cada vez mais em cima, que você mete menos a mão na massa e, na verdade, tem mais um pensamento estratégico e ajuda a guiar as coisas. Então, assim, o grande modeleiro disso tudo que você está vendo aqui é meu grande colaborador da Austrália. Mas o que a gente usa, ele usa particularmente, é o Random Forest. A gente tem utilizado, então, né, a árvore de decisão para fazer esse tipo de modelagem com uma acurácia altíssima. E eu não sei mexer, mas eu consigo entender o que faz. Não, tá certo, é isso. Não, eu fico super curiosa, assim. Depois eu gostaria de conversar com você, porque eu adoraria brincar um pouco com algum dado que você tenha. Maravilhoso. Vamos conversar. Eu trabalho com outro tipo de coisa, né? Outras aplicações, eu trabalho com neurociência, na verdade, mas a gente tem usado várias coisas de machine learning, e mais recentemente a gente está usando o deep learning, né? Que eu achei que poderia ser interessante para aplicar aqui nesse caso. Mas, bom, continuando as perguntas do fórum, tem mais uma aqui da Maria, que é: os modelos preditivos para regeneração natural já levam em consideração as previsões relacionadas às mudanças climáticas? Ótima pergunta, ainda não. Na verdade, nenhum desses modelos usa. Por quê? Porque não adianta só eu considerar a mudança climática para regeneração natural e não considerar para sequestro de carbono, para biodiversidade, para o que vai isso afetar na mudança de uso e cobertura da terra e tudo mais. A gente agora está desenvolvendo análises para considerar, sim, mudança climática numa abordagem matemática chamada de portfólio theory, que, em outras palavras, não adianta ter um local que é muito bom para biodiversidade, para carbono e tem baixo custo, só que o que pode acontecer com ele no clima desse local especificamente no futuro tem uma variação gigantesca. Isso é ruim. Na verdade, você tem que procurar os locais que sejam bons para carbono, para biodiversidade, para custos, depende de qual é o seu objetivo, mas que tenham variação climática pequena. É isso que o mercado faz. O mercado investe nas coisas que têm menor risco. Uma coisa dessa, de uma grande variação, tem um alto risco. Então, isso tudo que a gente faz é super moderno e tudo mais, mas não considera risco ainda. E hoje o que a gente está incorporando é considerar risco. Planejamento espacial que não considera risco é um grande risco. Certo, eu fiquei pensando que nesse momento vocês devem estar usando modelos baseados em dados. Então, como a gente não tem ainda os dados relacionados às mudanças climáticas, porque elas estão acontecendo, mas não aconteceram, fica difícil. Imagino que seja... Mas nós temos as projeções dos cenários. Uhum. Então, você consegue trabalhar com isso. Você trabalha com as projeções. Sim, você conseguiria... você poderia criar seus dados, né?
Certo. Existem vários modelos do IPCC e tudo mais, aí você vê qual é o modelo que se adequa mais ao Brasil, porque tem vários deles, para você escolher, e esse seria o melhor cenário para você utilizar nas suas modelagens. Ô, Gabriela, posso fazer uma colocação também, porque está na mesma linha que vocês estão falando? Porque tem alguns trabalhos que mostram que a presença de floresta diminui temperatura, aumenta a umidade relativa do ar e coisas assim. Como incorporar isso nessas modelagens? Porque você pode atenuar mudanças importantes que podem acontecer no clima se você aumenta a floresta numa determinada região. Porque tudo isso que a gente está falando olha, nesse cenário que a gente tem, com esta cobertura que nós temos de uso da terra agora, a gente prevê o clima futuro ser de tal maneira. Mas se a gente aumentar a floresta, essas previsões, esses cenários futuros já não são mais plausíveis, porque você mudou. Então, como incorporar? Você já pensou um pouco sobre isso? É só elucubrações, tá, Renato? Eu pensei, pensar como solucionar de jeito nenhum. O que a gente está fazendo aqui é um modelo, um sistema complexo que você está tentando trazer para a realidade, né? Qualquer sistema aí de socioambiental nosso, né? São coisas extremamente complexas. O que nós cientistas tentamos fazer é simplificar a realidade para conseguir ter uma melhor assertividade nas nossas decisões. Então, isso são coisas que cada vez mais a gente quer desenvolver, mas esse especificamente a gente ainda não pensou. E sabe, existem vários feedbacks positivos e negativos com tudo que você vai acontecer. Não só com isso da temperatura e da precipitação, mas aí vai ter floresta ali, quem morava ali vai ser deslocado para onde? Então, isso vai mudar a dinâmica social de outro lugar, vai ter comida suficiente. Para onde que vai essa comida? O que vai acontecer com a agricultura e com a soja para mudar o uso e cobertura da terra com as mudanças climáticas? Será que hoje os locais que eles já compram para isso já consideram os locais que vão ter menor variação climática? Não é trivial. Não, bem complexo. Bom, a próxima pergunta aqui é da Ana Luísa. Eu vou só te compartilhar aqui a tela, que se tiver mais gente aqui aparecendo, eu vejo melhor. Se precisar, eu volto. Tá bom. Então, tem duas perguntas da Ana Luísa. A primeira é, nessas áreas mapeadas possíveis para regeneração natural, estão incluídas ou foram excluídas as unidades de conservação? Não. Pode ter acontecido regeneração natural dentro de unidade de conservação, e isso também está sendo considerado. E unidade de conservação foi uma das variáveis socioeconômicas que a gente colocou que pode afetar locais onde tem unidade de conservação ter mais regeneração natural. Certo. E a outra pergunta dela é, mas em termos de sequestro de carbono, quem é mais eficiente? Floresta secundária ou floresta primária? Entre parênteses, clímax. Tá, aí vai depender do que você quer falar com sequestrar mais carbono. Vamos lá. Quem tem mais carbono? Uma floresta madura, uma floresta secundária, sem dúvida é uma floresta madura, porque ela já teve todo o seu tempo para sequestrar o carbono. Só que hoje, a quantidade de carbono que ela pode sequestrar já estabilizou. Ela cresceu, sei lá, mais de 30, 50 anos, estabilizou, já não tem mais variação ali. Florestas novas que estão aparecendo vão estar sequestrando mais carbono. Não vão ter mais carbono do que uma floresta madura, leva-se muito tempo e talvez nem chegue na mesma quantidade de carbono de uma floresta madura e não desmatada. Por outro lado, se a gente olhar o incremento do momento, a floresta secundária vai ter mais carbono sequestrado. E por isso que a gente precisa plantar floresta para tirar todo esse gás carbônico da atmosfera e reter ele como floresta. Esse é a melhor forma, é o que menos depende de tecnologia e a forma mais barata no mundo até hoje para a gente sequestrar carbono e mitigar as mudanças climáticas.
Até hoje não existe nada melhor do que isso. Certo. Tem outra pergunta aqui da Maria. Há muita diferença do tempo que leva para se desenvolver uma floresta por regeneração natural ou por plantio de mudas, por exemplo? Ótima pergunta. Aí é outro caso. Plantio de mudas, normalmente, você vai botar no início espécies pioneiras de crescimento rápido. Vai crescer mais rápido do que uma floresta que vai voltar naturalmente. Depois de longo prazo, a floresta que voltou naturalmente, ela vai ter mais carbono e mais biodiversidade do que uma floresta plantada. Por quê? Porque uma floresta plantada, normalmente você, principalmente se for pinos e eucalipto, você faz um espaçamento que ela vai crescer rápido, vai fechar dossel, vai impedir de entrar luz, então o subbosque não desenvolve. A regeneração natural é uma coisa mais espaçada. Então, continua entrando luz, você vai fazendo subbosque. Com o tempo, ela sequestra mais carbono e tem mais biodiversidade. Só que isso leva tempo. Então, são tipo curvas assim. Aqui é a floresta madura, aqui é o plantio e aqui é a regeneração natural. Eles vão assim até que tem um momento depois que ela passa. Esse momento é para lá de 50 anos. Talvez, se a gente quer apostar na regeneração natural e a gente quer ter um crescimento rápido, eu acho que a combinação das duas coisas vai ser a melhor estratégia. E nunca ninguém testou isso até hoje. Certo, interessante. Uma pergunta da Juliane. O que fazer quando há uma grande diminuição da qualidade com a regeneração natural? Deve ser feito em sua maior parte plantios para melhorar essa qualidade? Boa. Aí pode ser o que se fala até do enriquecimento. Você pode ter um local que voltou, você viu. Tudo que eu falei da minha modelagem era relacionado a acontecer ou não floresta, ocorrência. Para mim, existem 3 fatores na regeneração natural. Acontecer ou não, que é a ocorrência, a qualidade dela e a persistência. Aí eu posso contar outra história aí, podia ter botado mais um slide aí de um trabalho super legal que a gente está fazendo aí pela restauração da Mata Atlântica, mas tem milhares de florestas. Aquele número que eu falei de 700 mil, na verdade, se não houvesse desmatamento da floresta secundária nova, ela seria mais de 1 milhão. Só que a gente tem em torno de 120 mil hectares por ano na Mata Atlântica de regeneração natural, mas em menos de 8 anos a gente perdeu mais de 50% dela. Então a gente está perdendo uma baita oportunidade porque as florestas secundárias elas voltam e são cortadas novamente. O que a gente está fazendo hoje a gente tem um mapa de modelo preditivo de onde a regeneração natural está acontecendo. Agora a gente vai nesses locais com melhor condição, pega proprietários que mantiveram a floresta secundária e outros que cortaram novamente. O que faz eles cortarem, o que faz eles deixarem? A partir do momento que a gente entender a lógica deles, a gente consegue inverter isso. É com sensibilização, é com incentivo econômico, se é com incentivo econômico, quanto que ele precisaria ganhar para fazer isso? Se a gente entender essa dinâmica, a gente sabe onde acontece o que eu faço ele mudar a cabeça. Então, acho que eu já me perdi até em qual que era a pergunta inicial, porque eu fui querer falar mais coisa. Mas a gente estava falando de qualidade. Sim, tem vários locais que podem não ter qualidade e você precisa do enriquecimento. Eu vou abrir um pouco para o fórum, depois a gente volta para as questões. Quer dizer, eu vou abrir para as perguntas orais e depois a gente volta para o fórum, que tem mais pergunta aqui. Então, o José Renato estava com a mão levantada. Boa tarde, Renato. Obrigado, professora Gabriela. Renato, esse trabalho seu é mais dirigido ao Rio de Janeiro, Mata Atlântica do Rio de Janeiro? Ou... Sim, pode responder. Tá, você continua? Cara, saiu aqui, eu acho que num penúltimo slide Rio de Janeiro, né? Estava errado isso, cara. Não, esses resultados a gente sempre fez para a Mata Atlântica toda. Toda, né? Porque é engraçado, porque em Minas Gerais nós estamos com um problema gravíssimo e tenho trabalhado com alguns artigos falando que o problema aqui de degeneração da Mata Atlântica aqui é gravíssimo, principalmente na cabeceira do Rio São Francisco, que é uma área de transição de Mata Atlântica para Cerrado, no oeste de Minas Gerais, e nós estamos com um problema grave. Porque quando a gente quer trabalhar com o produtor rural, e é aí que vai entrar a minha pergunta, o produtor rural ele geralmente fala para nós que
Já trabalhei muito com extensionismo, e eu sou indigenista da FUNAI, e até para os índios hoje do sul, sudeste, eles não querem plantar árvore, não, eles querem plantar eucalipto. Então, nós estamos com um problema, porque o produtor rural ele pergunta, quem que vai pagar? Você falou aí no começo, nós temos que convencer, sensibilizar, porque o produtor rural, a água é dele. Poxa, a água não é dele mais, ele está tendo que pagar pela água, ele está tendo... Então, assim, a minha pergunta é o seguinte, você que está aí perto do governo, o que o governo vai fazer? O governo vai pagar para esses caras plantarem árvore? Excelente, José Renato. Eu nem sabia da coisa do eucalipto lá, queria até ouvir mais por que eles estão plantando eucalipto. Mas você está completamente certo. Talvez eu não tenha deixado claro. Eu falei, sensibilização é uma parte da solução. Extensionismo rural, você que sabe até mais do que eu, se eu estiver falando besteira, me corrija. Pensando não só em práticas de agricultura sustentável, espero que eles pensem na parte sustentável, e de pecuária também, mas também entender de reflorestamento, restauração é fundamental para você dar assistência técnica. Mas os dois ainda não solucionam o problema. Tem que ter incentivo econômico. Sem isso, não vai acontecer. Não adianta só ter o porrete do governo e falar, você tem um débito de acordo com a lei, se vira. Por isso que nosso modelo de negócio não acontece. Você pode fazer qualquer estimativa de ganho de propriedade de pequeno proprietário e a grande maioria não vai pagar a conta. Na verdade, ele está perdendo dinheiro com uma pecuária extensiva e improdutiva, porque a gente tem menos de uma cabeça de gado para 1 hectare, na média, no Brasil. O que é isso? Uma cabeça de gado para o Maracanã inteiro. Precisa desse espaço todo? Não precisa, porque não é feito de forma sustentável. O que acontece nessa história toda? Não adianta só ter o porrete, tem que ter um incentivo econômico. O governo tem que ter linha de crédito, tem que trazer financiamento, tem que vir empresa privada, tem que trabalhar com as ONGs direcionando esse dinheiro e tudo mais. Sem isso, não vai acontecer. Só mais uma pergunta. Eu vou te dar só assim uma visão do que está acontecendo em Minas Gerais, que aqui eles estão desmatando e confinando boi. Planta milho e confina boi. Não tem esse trem de boi no pasto mais, não. Agora é milho e silagem para tratar do boi confinado. Mas eu queria te perguntar o seguinte, a minha última pergunta. Qual que é o custo dessa regeneração que você falou aí? Espera aí que eu anotei aqui. Essa regeneração conduzida junto com a natureza, qual que é o custo disso por hectare? Tá. Se fosse simplesmente espontânea, é zero. Se você tiver que botar cerca, por exemplo, não é uma coisa barata. Então, pode dar entre R$1.000 e até R$3.000. Mas o plantio completo, na média, de 1 hectare hoje na Mata Atlântica é R$21.000. Isso aí, R$21.000, cara, você achando certo. Porque se você só conversar com um ONG que vive disso, que tem overhead em cima do plantio, que precisa desse dinheiro para pagar o diretor executivo dela, eu conheço ONG cobrando R$100.000 para restaurar o hectare. Então, assim, é uma coisa absurda. Não vai funcionar. Para você ter ideia, quando eu falei de mais de 75% de redução de custos, o que a gente assume no modelo? A gente assume uma relação linear negativa, tá? Local com 0% de potencial de regeneração natural, plantio completo, R$21.000. Local com regeneração natural espontânea, 100% de potencial de regeneração natural, 0. Se você usou essa linha, 50% de potencial de regeneração natural significa que eu devo ter um custo mais ou menos da metade do plantio completo. R$10.500. É essa a estimativa. Então, os locais que têm 99% de potencial de regeneração natural vai ter um custo muito mínimo e é assim que a gente estima. Uns 25 anos? O quê? Para você chegar numa floresta secundária? Com a regeneração natural? Não, com a regeneração natural, acho que vai ser uns 50. Dependendo do lugar, né? Dependendo do lugar. Para ser uma floresta madura, sim, uns 20. Mas com essa assistida? Com a assistida também vai demorar mais até, eu diria até mais do que 30 anos.
Eu diria assim, plantio entre 20 e 30, muito bem feito, profissional, regeneração natural assistida entre uns 30 e 50. Ô, Renato, e você que está próximo do governo federal aí e fala tanto de esperança aí para nós, você acha que o governo está sensível a pagar esses 10 mil por hectare para cada produtor rural? Com certeza não. E te digo mais, quando tivemos outros governos que criaram essa agenda, que foi quando eu participei, a gente teve um ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. Já conversei bastante com o Joaquim Levy. Joaquim Levy, na época que ele era ministro, ele falava, se você me der R$1.000 o hectare, a gente banca. Ele era ambicioso, mas ele bancaria. Vamos ter esperança de que os europeus paguem, né? Sim, e que esse dinheiro seja alocado da forma correta. Não adianta exatamente. Aqui. Obrigado, Renato. Parabéns. Muito obrigado. Eu que agradeço. Emília. Ô, Renato, muito obrigado. Eu acho que nos últimos 3 anos é a primeira vez que eu vejo alguém falar alguma coisa boa desse governo federal, né? E ainda falar em esperança aqui nessa disciplina, que é uma palavra meio difícil de acontecer aqui, então te agradeço muito. Eu acho que é a primeira vez que eu estou saindo não deprimida absolutamente depois da fala da disciplina. Mas tem uma coisa que eu estava olhando os seus mapas e vendo, os seus mapas estão exatamente nos locais mais urbanizados do país, né? A Mata Atlântica é o lugar mais urbanizado. E todas as cidades estão em expansão. Mesmo que também elas estejam com seus vazios urbanos sejam expandidos, a expansão urbana também está acontecendo. Os programas que você está usando, as previsões que você está fazendo, como é que lida com essa impermeabilização dos territórios urbanos? Tá, vamos lá, obrigado. Infelizmente, talvez eu não faça você sair tão esperançosa agora, Emília, porque eu contei isso tudo de governo, mas assim, é uma longa jornada, né, gente, de colaboração. Desde 2015, a gente colabora. Esse é o pior momento de colaboração. Então, muito do que eu contei foi história passada. O Planaveg virou uma política em 2017, entendeu? Depois disso, a agenda parou. Não teve basicamente mais nada. A minha esperança eu acredito na regeneração natural, eu advoco por ela, e eu acho que a primeira coisa é botar na cabeça das pessoas que isso pode existir. A segunda coisa é que eu acredito muito nos movimentos de restauração e na força das ONGs que trabalham com restauração e tudo mais no Brasil. Então, eu acredito que, independente de uma agenda de governo, isso pode acontecer. O terceiro é que tem uma sinalização extremamente forte do setor privado vindo para a restauração. E o quarto é que os servidores do Ministério são servidores de carreira que passaram por concurso público, muitos vindo de universidades muito boas como a nossa, né? Eu tenho amigos lá que vieram da UFRJ. Então, governo passa, governo vem, mas os servidores são o mesmo. E por isso que eles querem fazer agora um evento de restauração e tentar recuperar a agenda, mesmo com todas as adversidades. Então, um sopro de esperança existe. Desde que a PEC 32 não ganhe. Oi? Desde que eles não consigam imprimir a PEC 32. Né? E aí tem essas batalhas todas, né? Sobre, especificamente, as áreas urbanas, a gente remove elas, a gente coloca como área não restaurável. Na verdade, é uma mentira. A gente tem aqui eu moro no Rio, tem a Floresta da Tijuca, que é onde eu vejo está voltando floresta, mas o nosso modelo não vai nessa linha. O nosso modelo é para as regiões de agricultura e pecuária, onde que tem mais chance da restauração acontecer. Então, as áreas urbanas são excluídas, é como se elas fossem bloqueadas, entendeu? No modelo. E só para deixar claro, né, eu acho que eu não falei um conceito muito importante. Quando eu falei de redução de custo,
eu falei de redução de custo pela técnica de restauração que você está implementando, que é o que eu chamo de custo de implementação. Agora, existe um outro custo muito importante, que é o chamado custo de oportunidade, que foi o que eu aprendi com os amigos economistas. Custo de oportunidade significa quanto que eu deixo de ganhar numa atividade para eu fazer outra? Quanto que eu deixo de ganhar na minha agricultura ou na minha pecuária para fazer recuperação? Num local onde é muito produtiva a agricultura ou pecuária, nunca vai acontecer recuperação. Por exemplo, no setor do agrobusiness, no Cerrado e tudo mais, ali é muito rentável, nunca vai conseguir deslocar. Então, essa variável custo de oportunidade nos permite evitar o conflito de terra, que é muito importante. Senão, o meu modelo vai ser muito mentiroso. Ele pode falar, as melhores áreas para restaurar são ali no agrobusiness. Não vai conseguir nunca desalocar eles. Mas todas essas áreas urbanas que estão permeando não criam uma dificuldade, não criam muralhas, né, intransponíveis para você pensar a biodiversidade? Você não pode acabar com alguns spots de floresta que, de repente, não consegue se autossustentar? Totalmente. O que a gente está falando, assim, qual é a escala que nós estamos falando de biodiversidade? Eu estou falando com vocês na questão de bioma. Então, para mim, a minha visão de bioma é que é mais importante eu pensar em risco de extinção de espécies. Quais são as espécies que têm distribuição muito pequenas hoje em relação à distribuição original delas e nós vamos aumentar? Quando a gente vai para a escala de paisagem, eu, como criado ecólogo de paisagem, a variável mais importante para mim é a conectividade. E aí, nesse momento, a gente tem que maximizar isso, e estrada, área urbana vão ser barreiras basicamente intransponíveis, que vão, logicamente, degradar completamente a conectividade de uma região. Por aqui, Gabi. Tá bom, Luiz. Oi, Renato. Muito grato, muitíssimo grato, viu, por essa sua intervenção. Eu achei extraordinária. E, bom, claro que se tivéssemos os dois aqui, eu alugava você até o final do dia. Mas eu tenho uma questão que eu acho que não é o ponto da sua aula de hoje, mas que eu acho que tem relação. Eu queria saber o seguinte, que existem duas grandes experiências internacionais de reflorestamento, uma na China e outra ali no Sahel, né? Então, certamente, você sabe muito mais que eu sobre esse assunto, e gostaria estou muito curioso para saber, em primeiro lugar, porque eu leio coisas muito contraditórias em relação a isso, de sucessos e fracassos, etc, etc. E, bom, então a primeira questão é, qual é a sua avaliação dessas experiências internacionais? E a segunda questão é, que tipo de interação potencial ou real existe com a nossa experiência na América do Sul, no Brasil, na América do Sul? Obrigado, Luiz, pelas palavras. Na verdade, eu acho muito ruim a recuperação que acontece na China. Só grande parte do movimento de recuperação, que é um dos maiores, deve ser o maior realmente na China, apenas eucalipto. Zero de biodiversidade. Baixíssimo. Então, assim, horrível. Horrível. São os maiores movimentos, não, né? As maiores ações de restauração, isso não se chama nem restauração, né? Reflorestamento, mas muito ruim para a biodiversidade. Então, está perdendo uma baita oportunidade. Tenho certeza que os modelos mais próximos, aqui, a América do Sul e a América Latina, aconteceu uma coisa diferente, na verdade. A gente não é guiado pelo pinus e eucalipto, por mais que a empresa, o setor de papel e celulose no Brasil seja muito forte, a gente tem mais de 7 milhões de hectares aqui no Brasil de florestas plantadas para fim comercial. Mas o que aconteceu aqui dessa regeneração natural, essa é a outra parte triste da história, é a mesma coisa que aconteceu na Costa Rica. A Costa Rica é um grande exemplo de recuperação da floresta. Só que o que aconteceu? Aconteceu por abandono da população rural. A população rural sai da área rural num movimento de migração para a área urbana em busca de melhores empregos, não encontra melhores empregos, acaba gerando mais pobreza e gente na rua e com fome, e aí as áreas rurais são abandonadas e volta à floresta.
A gente tem que fazer uma regeneração natural que não desaloque as pessoas das áreas rurais. A regeneração natural tem que ser combinada com coisas produtivas, como uma agrofloresta, onde vai trazer comida e renda para o proprietário, ele não sai de lá e a floresta ainda volta. Esse é um modelo esperançoso para a gente, com pequenos proprietários. Uma última pergunta, Renato, seria a seguinte, eu acho que você inclusive falou isso, mas eu não sei se eu entendi. Nesses planos de restauração que estão, por exemplo, entre esses famosos 12 milhões de hectares do Acordo de Paris, essa regeneração natural, ela entra na contabilidade? Entra e deveria entrar. Tá certo, tá. Não, era só para saber. O problema é que estão fazendo contas erradas. Sobre... Já falaram que a Amazônia recuperou 10 milhões de hectares. Eu duvido. Se recuperou 10 milhões de hectares, já o Brasil já chegou no acordo dela. Primeiro, eu duvido, porque os caras não sabem nem de quando a quando eles quantificaram isso, qual é a janela. Então, o que quer dizer isso? Segundo, você pegar qualquer pixel de uma imagem de satélite que não era floresta e virou floresta, você não é nem um pouco conservador, porque existe erro de detalhamento de imagem de satélite. Todas as nossas modelagens, para a gente considerar que a floresta voltou, tinha que ter 5 anos anteriores de agricultura ou pastagem, ficar por 3 anos em pé como floresta, por isso que a gente não tem a medida de 2020, no exemplo que eu mostrei do pacto, porque eu preciso de 20 em pé, 21 em pé e 22 para eu garantir que em 20 aquilo foi uma coisa recuperada. Entendi. E pelo menos 5 pixels conectados, que é metade de 1 hectare. Perfeito. Obrigado. Vou voltar para o fórum, que tem uma pergunta aqui que eu não tinha sido feita, da Ana Luísa. Há uma discussão sobre plantar florestas onde não era floresta como sendo estratégia equivocada, pois pode, inclusive, intensificar o aquecimento global. Ou seja, não é para sair plantando árvore em qualquer lugar. Pode falar sua opinião a respeito? Pô, essa turma tá demais, maravilhoso. Matou tudo a pau aí nas respostas, nas perguntas. É isso, afforestation. Isso aí é chamado de afforestation. É botar floresta onde não era anteriormente. Não vamos fazer isso de jeito nenhum. É querer, vai lá falar no Pampa que você vai botar floresta ali na gramínea natural que eles têm. Os pesquisadores de restauração ficam malucos lá com isso, nem pensar. A gente não vai colocar floresta num sistema que originalmente não foi floresta. O nosso modelo considera isso. Para você, por exemplo, não plantar floresta, sei lá, num tipo de cerrado que não é florestal. Você tem que saber qual é a distribuição original dos ecossistemas. Pessoal, mais perguntas? Por enquanto não tem mais, senão eu vou fazer mais algumas aqui. Não, eu tenho mais uma pergunta técnica, porque você estava falando muito de conectividade. Eu queria saber como que você modela isso. Conectividade? Porque eu trabalho muito com conectividade, mas conectividade cerebral. Maravilhoso. Rede neural é a melhor coisa, é o que a gente usa. Tem muita métrica de conectividade ruim. Antigamente tinha um programinha, ainda tem, chamado Fragstat, que pega qual é o número de remanescentes que tem, o tamanho médio dos remanescentes, quanto de borda tem, e usava só essas métricas. Essas métricas não são boas, a gente tem que medir conectividade verdadeiramente. Então, eu vou falar o que você conhece provavelmente. O que a gente usa é a teoria dos grafos. A teoria dos grafos é muito na linha de redes neurais, né? Que é você entender o tamanho, a distância e a capacidade de dispersão das espécies influenciam para ter conectividade ou não. E você pode ter... O que é conectividade? Vamos lá. Conectividade da paisagem é a capacidade da paisagem facilitar ou dificultar o fluxo biológico. Ela pode ser dividida em conectividade estrutural e funcional. Conectividade estrutural é só o arranjo da paisagem. É como você tira a foto dela e você vai ver se está conectada ou não, né? Você vai ter a floresta indo de uma ponta a outra. Tem 2 remanescentes florestais, não tem conectividade estrutural. Se eu tiver um corredor florestal aqui, tem conectividade funcional, estrutural. O outro conceito é conectividade funcional, que é a resposta das espécies aos elementos da paisagem. Vamos supor, nós temos animais como o gambá, que anda mais de 1 quilômetro em pasto.
Então, ele consegue atravessar esses dois remanescentes florestais que não são conectados estruturalmente. Isso é chamado de conectividade funcional. Então, pode existir conectividade funcional, mas não existir conectividade estrutural. Pode existir conectividade estrutural, corredor florestal, e não existir conectividade funcional? Muita gente vai falar que não, mas a resposta é sim. Porque, por exemplo, eu estudei isso. Quando a minha graduação, eu trabalhava com dinâmica de populações de pequenos mamíferos. E lá em Poço das Antas, ali no mico-leão-dourado, tem vários corredores para o mico-leão-dourado. Então, existe conectividade estrutural. A gente foi ver se o gambá atravessava. Na verdade, o que o gambá faz, o gambá é um bicho territorialista, então ele faz a área de vida dele ali. Como ele compete, outros bichos não passam porque aquilo ali é a área de vida para ele. Ou seja, existe conectividade estrutural, mas não existe conectividade funcional porque não tem fluxo gênico de espécies, de indivíduos de uma mesma espécie. Então, você precisa, esses conceitos, usando teoria de grafos, você transforma os remanescentes florestais em nodos, as distâncias vão o que vai ser permitir os nós ou não, dependendo de qual a capacidade que a espécie anda. Se ela anda uma distância maior do que a distância entre dois remanescentes, isso no modelo vai conectar. Se ela anda menos, não vai estar conectado. Nos modelos mais modernos ainda, de circuitscape e tudo mais, você considera que não é só uma coisa binária, floresta e não floresta, vegetação ou não vegetação. Você considera o tipo de matriz. E o tipo de matriz vai afetar completamente. Uma rodovia vai ser muito mais difícil de um bicho passar do que andar numa matriz, num pasto. E tem coisas interessantíssimas. A gente descobriu que a orientação de uma plantação de aipim é importante para gambá. Por quê? Porque quando o aipim é plantado, ele faz esses morrotes. O gambá não vai ficar subindo e descendo os morrotes, que ele vai gastar muita energia. Ele vai seguir a canaleta. Então, uma orientação para quem faz plantio de aipim é: coloque as canaletas de forma perpendicular aos seus remanescentes florestais. Se for paralelo, você não vai ajudar na conectividade das espécies. Nossa, sensacional. A gente usa grafos também, a gente tem as mesmas definições, só que para conectividade no cérebro, né? Você tem a conectividade funcional e estrutural. Legal. É exatamente as mesmas palavras. Adorei. Não sabia, bom saber. Achei muito legal. Gente, mais perguntas? Eu tinha mais algumas, mas eu preciso lembrar agora aqui que eu tinha pensado mais aqui. Mas enquanto isso, alguém tem mais alguma coisa para perguntar aqui? Eu iria insistir naquela questão que eu acho que eu tinha perguntado sobre o Sahel, porque me disseram que havia um programa muito importante do Banco Mundial, etc., mas que só tinham conseguido 4% até o momento em que eu havia lido, e que, portanto, isso era considerado, vamos dizer assim, um fracasso. Eu imagino, sei lá, eu pergunto a você, que esse tipo de reflorestação, que é fundamental, né, para o Sahel, porque evidentemente existe essa urgência, né, de você deter o Saara, não seja de eucalipto, seja alguma coisa um pouquinho menos indecente. Mas talvez você saiba me informar sobre isso. Vou te ser sincero, eu sei pouco da recuperação do Sahel, então até por isso eu não falei. Mas do que eu ouvi falar até hoje, é um dos melhores locais, na verdade, de experimento. Não é coisa de pinos e eucalipto, é com qualidade. Pelo que você está me falando de 4%, eu acho só que eles não conseguiram atingir as metas que eles queriam. Isso, não é só. Mas me parece esse problema. Agora, qual é o motivo deles terem alcançado, eu não sei. Se é falta de capacidade técnica, vontade, dinheiro, clima. Não posso explicar muito mais. Vocês estão falando da Grande Muralha Verde, porque acho que tem um documentário sobre isso também. É o que eles estão plantando ali, né, ali no limite do Saara mesmo, né? No Sudão, né? Para conter o Sahel, não é? Isso, no Saara, exatamente. No Sudão, toda aquela região ali, o Chad... Aquela faixa para o Sahel não descer, né? Pega tudo, pega o Mali, o Níger, o Sudão, etc. E ali parece que, bom, é um trabalho fundamental para eles, né? Da mesma maneira que na China,
essa questão por causa do deserto de Gobi, aquelas fantásticas tempestades de areia, tá certo? Que eles tentavam conter de alguma maneira, agora, pelo que está dizendo o Renato, de uma maneira completamente indecente, porque não é floresta, tá certo? É simplesmente plantação de eucalipto. Infelizmente, eu não descarbonização, eles chamam isso, não é? Descarbonização econômica, não é isso? Da economia? Eu tinha lido uma coisa que é tão absurda, que parecia piada de português, que eles tinham colocado as árvores alinhadas na direção do vento. Então, que não adiantava nada, porque o vento passava entre as árvores. Agora, não sei em que medida isso sabe, são informações que a gente tem que não são muito confiáveis, porque precisaria ler chinês para saber direito o que está acontecendo ali. Então, é uma coisa que você lê no New York Times, coisa do gênero, eu não confio muito. Tem um documentário mesmo sobre isso. Eu achei aqui uma página que fala disso daí, mas eu não sei se aqui está o documentário. Agora, e essas tempestades de areia, a Muralha Renato? Verde? Então, é uma coisa que realmente eu não sei dizer direito, porque eu não estudo muito isso. Eu entendo muito mais dos projetos de restauração de América Latina e América do Sul. Então, assim, as tempestades de areia que ocorreram agora em São Paulo, no norte de São Paulo. Sim. Bom, eu acho que parte disso é o que a gente está vivendo aqui, né? De mudança climática, devastação na Amazônia, que faz os rios voadores, para quem tem dúvida, ser comprovado que é verdade, depois que pegou tudo fogo na Amazônia e ficou 3 horas da tarde em São Paulo, completamente escuro, porque veio a fumaça pelos corredores de chuva e tudo mais. Então, assim, eu acho que a gente já está, as geadas que a gente teve agora, que foram destruidoras dos projetos de restauração e tudo mais, isso é a comprovação de mudanças climáticas graves aqui dentro, fora em outros lugares que a gente tem vários exemplos disso. Não tem como não acreditar. Os países estão se comprometendo, né, com a agenda de carbono. Hoje, a gente tem a década da restauração. Hoje, as empresas estão só falando dos ESGs. Hoje, a gente tem que solucionar o problema climático agora, porque é para 2030. Se não começar agora, em escala, não vamos conseguir deixar dentro de 1,5 grau, 2 graus. Então, é para agora e é em escala muito. Então, a sinalização de que isso vai acontecer é extremamente forte. Hoje, as empresas emitem 3,5 bilhões de toneladas de carbono por ano, e o mercado de carbono hoje só vende 180 milhões de toneladas de carbono por ano. Então, assim, existe um gap gigantesco, a necessidade delas é enorme, e cada vez mais todas têm compromisso. A Amazon, Microsoft, tudo mais, tem compromissos de ser carbono zero, né, neutro, para 2030. Então, elas têm que fazer isso agora. Isso aí é propaganda delas, marketing de sustentabilidade, senão elas vão perder clientes. Cada vez mais a sociedade hoje está querendo produtos sustentáveis. Então, esses são os indicativos que a gente aposta nisso. Entendi. Pode falar, Simone. Não, é que eu acho que eu participei quando começou a fervilhar as discussões principalmente sobre o RED+, né? Que estava todo mundo muito esperançoso que isso ia alavancar o mercado de carbono, e foi um balde de água fria, o negócio não saiu do lugar, né? Mas eu acho que tem uma mudança muito importante que a gente pode observar no que aconteceu no leilão que teve ontem ou antes de ontem? Antes de ontem, do petróleo. Do petróleo aqui no Brasil, né? Que pode ter sido uma estratégia das petroleiras de não querer, de falar assim, todo mundo boicota, assim, e depois no próximo lançamento compra com deságio, né? Mas eu acho que, na verdade, não. Tá tendo uma mudança, realmente. Eu acho que e principalmente o lançamento desse novo relatório
pegou todo mundo. E não é só o lançamento do relatório, não é o papel em si, né, e aquilo que ele traz de informação, mas é o que a gente está sentindo na pele. E o mundo todo está sentindo mudanças importantes no clima que está preocupando todo mundo, né? Eu achei bastante importante. A gente teve uma das aulas com o Paulo Artacho no semestre passado, que o Paulo comentou que ele foi chamado pela JBS para conversar com eles, para saber assim, aonde eles iam investir o dinheiro deles em terra para a produção de gado, baseado em conhecimento científico, né? Então, eu acho que as pessoas estão, sim, preocupadas com isso, e eu acho que realmente pode ser Eu era muito descrente do mercado de carbono, mas eu acho que eu estou vendo uma mudança importante acontecendo. O que vai acontecer é que, assim, se as empresas estão fazendo isso tudo, se cada vez mais tem sinal de mudança climática, o que não falta é sinal, como, por exemplo, de degelo e tudo mais, quem se antecipar de comprar carbono agora, crédito de carbono, vai estar se dando bem, porque lá na frente vai estar muito mais caro. Porque não tem oferta em quantidade para demanda. Então, esse é, sem dúvida, um indicativo. E um indicativo forte você vendo um setor privado entrar forte dessa forma e contratando pessoas acadêmicas desse jeito para liderar onde que vai ser, com qual método de restauração, como vai ser monitorado e por aí vai. Eu acho que isso é um grande indicativo. Mas, Renato, você acha que, de fato, a gente vai mudar esse caminho, essa flauta de Hamelin que a gente tem atualmente? Quer dizer, a gente vai conseguir, o mercado de carbono dará conta de fazer a diferença? Olha, essa é a forma mais custo-efetiva hoje que a gente tem, plantar floresta. Sem dúvida, não tem nada que chegue perto. Veículo elétrico, que tanto se fala, se toda a frota fosse hoje de veículo elétrico, isso é 5% da capacidade do que tem de floresta, sequestrar carbono. Então, tem que se ter... O que se faltam são iniciativas ambiciosas com escala. Isso é o que pode fazer, assim, o mercado acontecer, pode acontecer, só que a gente pode não ter quantidade, porque precisa dessas e de milhares de outras iniciativas desse porte. A coisa precisa ser grande. Então, você acha que, assim, se a gente, de fato, investir na construção de florestas, a gente consegue manter a vida como ela está hoje? Se a gente tomar todas as ações agora, em escala, fazer de forma profissional, eficiente e rápida, eu acho que a gente ainda tem salvação. Eu sou um cara otimista sempre, então, assim, essa pergunta não é muito bem direcionada para mim, mas eu acho que a gente precisa de muito em escala, verdadeiro, com honestidade e profissionalismo. Se for só uma parte do meu emprego, 30%, fazer isso não é prioridade, não vai ter escala. E escala é escala de milhões de hectares. Sim, mas aí a gente não precisaria mudar nada no modo de vida da população Não, mundial. Eu acho que precisa. Eu acho que hoje precisa-se de todas as iniciativas possíveis. Eu sempre dou um exemplo de fechar a torneira para escovar o dente. Todas são necessárias, todas. E lógico que mudar o padrão de vida, sem dúvida, vai ajudar muito. Redução de consumo de carne, tudo isso é importante. Veículos elétricos vão ser importantes. Tecnologias novas que sequestrem carbono vão ser importantes. Tudo é importante nesse combate agora. Isso já falava há uns 5 anos atrás, pelo menos. Então, assim, todas as iniciativas que a gente pode ter são extremamente importantes. Não vai ser uma só que vai dar certo. Eu acredito que esse mercado vai crescer, mas só ele, eu também acho que não é a solução. Certo. Maria. Renato, a minha pergunta, eu acho que ela vai ser quase retórica, sim, mas só para ter certeza. Vocês estavam conversando, você falou agora de carro elétrico, eu lembrei de um artigo que o Luiz compartilhou no semestre passado, era um artigo que saiu na Science no ano passado, que falava assim, que mesmo se a gente zerasse hoje todas as emissões de gás de efeito estufa geradas pelos combustíveis fósseis,
a gente não conseguiria alcançar o Acordo de Paris se a gente não mudasse também o sistema de produção alimentar, né? E aí você falou aqui, mais de uma vez na conversa, você citou a agrofloresta, né? Você falou em restaurar, dando condição de produção para o proprietário rural. Nessas iniciativas em escala, vocês estão levando isso em consideração também, imagino. Vocês vão trazer propostas, mesmo que seja para médios e grandes produtores, considerando, por exemplo, a agrofloresta? O foco é carbono, mas todas as iniciativas vão ser importantes. Por exemplo, o componente social é muito importante, então você vai ter estratégias para se adequar a ele. A agrofloresta é um deles. E, sem dúvida, assim, é uma complementação de ações. Tem milhares de ONGs trabalhando com pequenos proprietários, onde grande parte disso é a agrofloresta. A agrofloresta é uma parte importantíssima. A gente mudar o nosso modo de alimentação é outra parte importantíssima. Perfeito. Eu acho a agrofloresta uma oportunidade e tanto. Legal, eu também. Obrigada. Gente, mais perguntas? Eu estou bem. Também. Eu acho que no momento eu também. Eu acho que essa é, de fato, a primeira palestra, desde que a gente começou esse curso, no qual eu vou sair relativamente, olha, feliz. Vai conseguir até ir tomar sua cerveja com tranquilidade hoje, né, Gabriela? Pois é, porque realmente aqui era... Fico feliz que eu trouxe um pouco de esperança. Fico feliz que eu não fui trouxe bastante leveza, com certeza. Mas, gente, é isso. Tem que acreditar e fazer o seu e convencer o próximo, senão não tem escapatória. Não adianta só ficar chorando as lágrimas, nós temos que fazer. Patrícia, claro, faça a sua pergunta. Tem mais uma pergunta aqui. Oi, Renato. Então, eu acho que eu sou meio bem leiga, assim, em como funciona essa história de mercado de carbono. O que eu imagino que seja é um esquema de compensação, que se, sei lá, plante um tanto de árvores para compensar as emissões de carbono feitas por determinadas empresas, e daí elas meio que pagam para que essa floresta seja mantida ou coisa assim. É isso mesmo que eu acho que é? Você está super bem, você não está tão leiga no assunto, não. Porque, olha só, o que vai acontecer, não adianta também as empresas só pensarem em compensar, porque não tem quantidade suficiente para elas compensarem. Então, elas têm que reduzir com novas tecnologias, isso não tem escapatória. Agora, as tecnologias delas não vão zerar toda a emissão delas, é impossível. Porque, por exemplo, a Latam pode fazer um avião super ambicioso, que não tenha quase carbono, mas em algum momento no processo fazer cimento emite carbono, entendeu? Então, processos químicos emitem carbono. Então, zerar é impossível. Então, eles têm que reduzir o máximo e compensar. E lá na Europa já tem a sinalização dos governos falando, isso aqui é o máximo que vocês podem emitir, o resto vocês têm que compensar. Agora, a única diferença do que você falou é entre o RED+, e o reflorestamento. Uma coisa é eu proteger uma área que está em pé de chance de desmatamento. Isso é RED+. Isso são os projetos que a gente tem no Brasil, porque é mais fácil fazer. Você pega uma área, protege e faz um RED sem qualidade, que é o que acontece. O outro eu vou botar floresta para sequestrar o que está na atmosfera. Isso ninguém faz porque ainda é mais difícil. E daí, então, vocês usam esses cálculos para saber quanto que cada área de floresta está sequestrando de carbono, para saber exatamente qual seria a cota dela, é isso? Tudo, exatamente. Onde eu vou fazer isso que é melhor?
qual é o método de reflorestamento que vai sequestrar mais carbono, como eu vou monitorar. Eu tenho que monitorar com total acurácia, porque eu não quero mostrar mais ou mostrar menos. Eu quero mostrar a verdade. E aí hoje a gente tem as tecnologias de drone, LiDAR, tudo mais, que agora não tem só as parcelas de campo. Você sobrevoa tudo e com as parcelas de campo você calibra o seu modelo e você consegue estimar para a área toda. Eu acho que entendi, então. E daí, por exemplo, uma área de floresta mais velha, ela seria, sei lá, uma mesma área de floresta. Mais carbono no tempo. Depois dela ser velha, ela já não vai estar sequestrando mais nada. Ah, tá. Você tinha falado isso também. Eu não sabia disso, não. Mas obrigada. Nesse meio tempo, apareceu uma pergunta aqui no fórum, do Lucas. Diz, obrigado, Renato, pela apresentação. Estamos para ter uma agenda pós-2020 de biodiversidade, fora Paris e ODS. Como que a regeneração natural vai sendo vista nesse debate? Olha, na minha ex-instituição, a gente trabalhava muito junto com a Convenção da Diversidade Biológica, auxiliando eles em quais vão ser as metas pós-AIS. E a gente chegou a fazer um evento no Rio de Janeiro que foi para pensar na meta especificamente de restauração. Porque essa modelagem que eu mostrei para a Mata Atlântica, a gente tem um artigo na Nature mostrando ela para o mundo inteiro. Seriam as áreas prioritárias para restauração no mundo. Então, a convenção está subsidiada por ciência, pensando em metas ambiciosas, e o que eles setam são a meta, mas falando dos formatos que isso pode acontecer. E cada vez mais a regeneração natural é reconhecida como uma das formas. Eu acho que o primeiro passo é você conseguir reconhecer a regeneração natural como uma forma de restauração, porque ela antes não era reconhecida. O próximo passo é eu conseguir fazer que usem cada vez mais e não fiquem com medo, não vou investir nisso porque eu tenho uma incerteza, não sei se vai acontecer ou não. Esses mapas e essa ciência está cada vez aí mais para isso, para ajudar a reduzir o risco do investidor. Legal, gente. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Gente, eu preciso sair agora, queria agradecer mais uma vez ao Renato e fico também muito no aguardo dessas referências que você falou que vai nos enviar, que são muito importantes. Eu vou botar aqui agora, para não esquecer. Envie todas. Então, tá Renato, bom. muito obrigada. Realmente, vou até abrir uma garrafa de vinho. Feliz da vida, nesse lusco-fusco. Fico muito feliz, gente. Vocês não sabem, assim, estou falando, eu tenho recusado tudo. Aceitei dar uma palestra aqui para mim. Eu estava pensando aqui, como foi bom voltar a dar uma palestra e tudo mais. Então, vocês também me alegraram. Se eu estou conseguindo fazer vocês saírem com essa felicidade, eu já ganhei meu fim de semana. Obrigado. Então, beijo a todos. Até tchau, até mais, gente. Tchau. Tchau. Brigadão, brigadão, hein? Bom feriado aí para todo mundo. E parabéns e sucesso na sua nova empreitada. Exato. Obrigado, gente. Parabéns.